Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Aqui quem fala é a professora Fabiana Castelo Branco. Hoje nós vamos estar discutindo sobre escola e sociedade, tá certo? Primeiramente, vamos discutir como surgiu, a instituição escolar, né? As instituições escolares, a escola surgiu justamente por causa do desenvolvimento das sociedades, né? A sociedade ela começa a se tornar cada vez mais numerosa, né? E aí esse grande número de pessoas, exige que regras e acordos, para que muitos indivíduos possam viver de forma mais harmônica, né? E aí, nesse novo modelo também se formam novas formas de aprendizagem e de socialização, dentre as quais a escolarização é uma dessas instituições. A escola ela vem surgir, E o seu processo também de escolarização, tá bom? Onde, nesse caso, a escola como instituição seria responsável por transmitir o conhecimento técnico e científico que seria utilizado na vida adulta, né? Uma vez que também, dentro do surgimento da escola, nesse sentido, surge o que é a necessidade de pessoas que tenham um certo nível de instrução para operar as máquinas, tá certo? Dentro do campo da Revolução Industrial. Tá bem? E aí, nesse campo de vista sociológico, a socialização pode ser definida como os valores e conhecimentos básicos de uma sociedade que são transmitidos por meio das interações sociais. Ou seja, o processo de socialização é aquilo que se aprende, que se vai se passando de geração em geração, através da interação com os outros, tá certo? E a escola ela passa a ser esse local, esse espaço de produção e reprodução do conhecimento. E aí a gente pergunta, e a escola de hoje? Será ela um local de produção ou reprodução do conhecimento? E se a gente for parar para falar um pouco sobre o contexto da escola, A escola ela já teve momentos não tão inclusivos, como se fala de hoje de uma escola inclusiva, A escola ela já foi um local também de reprodução, Reprodução do quê? Da socialização social, Dos processos da sociedade, No período que havia a segregação social nos Estados Unidos, as escolas também eram uma instituição que reproduzia esse modelo de segregação, Daí, escola para negros, escola para brancos, ela reproduzia todo o modelo social, E até hoje a escola ainda faz esse papel. Aqui a gente está vendo algumas imagens, De pessoas pedindo a integração na educação. E isso é algo que não existe, gente, somente existe no tempo da segregação dos Estados Unidos. Hoje ainda existe, A gente está vendo os grandes movimentos agora, Em torno das vidas negras que estão sofrendo vários atentados, principalmente nos Estados Unidos, Mas o Brasil, ele não fica por baixo, ele também é um local que existe segregação racial, tá bom? Então, o Felipe Arias diz que a escola ganhou uma grande importância a partir do século XVII, quando começou a haver também essa separação do que era de ambiente familiar e o que era ambiente profissional, tá certo? Até a Idade Média, as crianças passavam pelo processo de socialização entre os adultos, em um período que a família estava mais próxima e integrada à comunidade. Não havia essa separação entre o público e o privado, tá certo? O que era de responsabilidade da comunidade, o que era de responsabilidade da família. Não havia essa divisão como existe hoje em dia, tá certo? E aí, nesse período, conhecido como período das trevas, não o período medieval, as crianças passavam para a vida adulta e não se tinha essa noção de adolescência como a gente tem hoje, A criança ela era vista como um adulto em miniatura que iria aprender a se tornar um adulto realmente feito, tá certo?
E não existiam instituições escolares, tudo que ela aprendia era ali com a comunidade, com a família. Já no século XVIII, né, surge o que a gente chama de educação moral, onde é aprendido o convívio da comunidade que se tornou-se exclusividade da escola e da família, tá certo? E aí o trabalho fora de casa, nas fábricas, com a Revolução Industrial no século XVIII, isso começa a distanciar a família e também o que é que acontece? A casa começa a passar para ser um lugar de descanso. E aí existe a necessidade do quê? Também de um local para essas crianças, né? Muitas dessas crianças, né, iriam o quê? Foram trabalhar também nas fábricas, né? O trabalho infantil foi um dos aspectos centrais também da Revolução Industrial, né? Existe a exploração de uma jornada de trabalho de 15 horas, havia muitos acidentes de trabalho também com crianças, né? Era algo totalmente absurdo no período da Revolução Industrial. Aqui a gente vê a foto de algumas crianças, né? E muitas crianças tiveram seus membros decepados, né? Perderam braços, pernas, por causa dos riscos dos trabalhos na fábrica, né? Que as crianças trabalhando também, crianças e adolescentes junto com os adultos trabalhando, né? E isso não é algo que é só do século XVIII, né? Se a gente for ver hoje, século XXI, em pleno século XXI, a gente ainda percebe que as crianças, né, ainda são vítimas de trabalho infantil, né? Apesar de existir o ECA, né, como agora esse ano, 2020, faz 30 anos do ECA, mas mesmo assim a exploração de crianças e adolescentes ainda existe, né? Tirando delas o direito da escola, do estudo, do ensino, né? Isso, infelizmente, é uma realidade ainda muito forte na sociedade, entre elas as sociedades de terceiro mundo, tá bom? Então, a escola se tornou esse espaço interdisciplinar, né? E aí, com os grandes acidentes de trabalho nas fábricas, né, surge a necessidade das escolas. As escolas o quê? Para colocar as crianças, para que os pais dessas crianças pudessem trabalhar. A escola surgiu com essa ideia de depósito de criança e, ao mesmo tempo, fazer o quê? Dar a ela instrução suficiente para que ela pudesse trabalhar nas fábricas quando chegasse o momento, tá bom? E aí surge essa nova escola como, né, um espaço disciplinar, né? A disciplina foi um novo elemento, né, de controle político, né, criado para organizar e governar o crescente número de pessoas de forma descentralizada, né? A sociedade cresceu muito, não tinha mais como, de certa forma, né, dominá-la somente com o uso da coerção. Então surge a necessidade de criar mecanismos de controle, né? Dentre delas, né, uma dessas formas de mecanismo de controle é o que o Foucault vem chamar de sociedade disciplinar, né? Para o Foucault, a formação da sociedade disciplinar, né, mostra esse processo de organização social onde se opera sobre o corpus dos indivíduos com o objetivo de criar um sistema harmonioso, né? E a gente vê isso de forma muito clara, né? Em todas as instituições, não só na escola, né? Ter um horário de você sentar, de ficar em pé, de ir no banheiro, de poder falar, de ficar calado, de ouvir, né? Momento de chegar na escola, o momento de sair, assim como é nas fábricas, né? O horário de você chegar para o trabalho, o horário de sair, o horário do lanche, né? O horário de trabalhar, né? Na hora de trabalhar não pode estar conversando, não pode estar parando. Então, tudo isso foi uma disciplina que se fez sobre os corpos dos indivíduos, tá bom? E aí o que é que buscava, né? Essa nova disciplina, né? Buscava criar no sujeito uma série de normas e valores, né, com o intuito de criar corpos dóceis, adaptáveis a novas formas de convívio social. Ou seja, criar sujeitos, né, que sejam totalmente o quê? Domináveis, né, por quem está no poder. E aí, não só a escola, não só as fábricas, mas outras instituições também trabalham dessa forma, como os hospitais, os manicômios, os quartéis, as prisões, né? Todas são baseadas em preceitos racionais e técnicos e científicos que passaram a cumprir esse papel de organizar essa vida em sociedade, tá bom? E aqui a gente tá vendo uma charge, né, criticando um pouco disso, né?
Ou seja, você tem que criar um indivíduo de certa forma, né? Você vê aqui as crianças estão utilizando cabrechos, ó, ou seja, para olharem só para frente, estão sendo testadas, né? Para ver se está pensando daquela forma, né? E aí aquela que quer ver as coisas lá fora, né? Que é colorido, né? Você vê a diferença, né? Que é legal, é algo novo, né? E aí aqui a professora, como instrumento do papel de poder de disciplinação de corpo, né? Mandando a menina sair da janela, né? Dizendo, você não vai querer ficar para trás, né? Criando assim uma certa ideologia, tá bom? E aqui a gente vê todas as crianças, né? De certa forma sendo dominadas, ficando sentadas, escrevendo, todas no mesmo, ó, você vê, na mesma posição, fazendo a mesma coisa, né? E aqui é o que a gente chama do panopticismo, né? O que é o panopticismo? Né? Justamente nas prisões da França, as guaritas dos guardas ficavam aqui no meio, né? Para eles poderem vigiar todas as celas que ficavam ao redor. Isso era uma enorme cúpula redonda, né? E os guardas ficavam no centro para que eles pudessem observar todos, na ideia da vigilância e punição, né? E assim, os presos sabiam que eles podiam estar sendo observados a qualquer hora. Então, isso fazia o quê? Fazia com que eles evitassem fazer algo de errado, né? E como a gente vem falando, esse papel da escola não mudou muito do tempo de outrora para os dias de hoje, né? Aqui a gente está vendo nessa charge, né, os tempos modernos na escola 2, né? Que o professor é justamente dessa forma, né? Criando os corpos dóceis também o quê? Mudando o próprio cérebro, a própria forma de pensar dos sujeitos, né? Como é que a gente faz isso? Através de ideologia, através de alienação, né? Através de mecanismos de convencimento, né, do sujeito. Aqui outra charge mostrando um pouco como é que ocorre essa ideia de formar uma fábrica, né? A escola é o que? Uma fábrica de formar corpos dóceis, né? Então, o que é que acontece? Os sujeitos entram aqui, ó, de todas as formas. Ele passa por todo um processo de pensar, de se vestir, de agir de determinada forma, né? E ele sai tudo igualzinho, ó. Né? Aí tem aqui, ó, carreira, bem-estar, cultura, dignidade e poder, né? E aqueles que não conseguem se adaptar a esse modelo, né, que não introduzido por quem está no poder, né, pelas grandes instituições, pelos governantes, eles são jogados fora, são tidos como os dejetos, né, os problemáticos, o pessoal de esquerda, os anarquistas, né, aqueles que devem ser o quê? Devem ser descartados, né? Isso ocorre bastante, né, quando a gente vê um aluno que a gente considera com problemas de comportamento, esse não vai passar, esse aluno é problemático, né? Então se cria todo esse estigma sobre o sujeito, né? Mostrando que a teoria aqui é totalmente válida ainda para os dias atuais, tá certo? E a escola, ela também vem surgir, além dessa ideia de formar corpos dóceis, de formar uma certa ideologia para o sujeito, ela vem também se tornar um lugar de distinção, né? Dentro do que o Bourdieu vem chamar de capital cultural, né? Por que a escola é um lugar de distinção, né? Porque ela é um local que separa a elite intelectual, política, econômica e religiosa, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm acesso à qualidade de educação e aqueles que não têm acesso à qualidade de educação, né? Daí as escolas A, as escolas B, C, D, E, F, né? E aí o que é capital cultural, professora, né? O capital cultural consiste em um princípio de diferenciação tão poderoso como o capital econômico, tá certo? Ele também é um objeto de distinção social. Assim como a economia vai dizer quem tem dinheiro e quem não é, né? Quem pode, quem não pode, o capital cultural ele também vem possibilitar um pouco disso, tá bom? E o que é que vem possibilitar isso? A educação, né? E aí ela vem fazer o seguinte, para o Bourdieu, existem 3 tipos de capital. O capital econômico, cultural e social. Todos esses 3 capitais são simbólicos. Tem simbologias por trás, né? Tá bem? E quer ou não, eles vão dar certos prestígios a certos sujeitos, tá certo? Aqui a gente tá vendo as crianças saindo da escola, ou seja, deixando o capital cultural para lá, né?
E aí, qual a diferença? O que é capital cultural, econômico e social, né? Capital cultural é tudo aquilo que você aprende, que você tem de cultura, né? Os livros que você já leu, os filmes que você já assistiu, as exposições que você já foi, né? O conhecimento que você tem sobre arte, filosofia, sociologia, história, né? Os conhecimentos, todos os conhecimentos acadêmicos que você tem, que faz parte da cultura, né? Lembrando, tem certas culturas que são mais valorizadas do que outras, tá bom? Então, tudo isso é capital cultural. Já o capital econômico é aquilo que você tem de dinheiro, né? Poupança, crédito, finanças, bens. Já o capital social é aquele que você tem de colegas, né? Os contatos, os coleguinhas, os amigos do Tinder, os amigos de influência política, né? Então, tudo isso vai ser contado dentro aqui da condição do Bourdieu, tá? Pessoas que têm só os amigos do bairro, claro, ele não tem tanto capital social como as pessoas que têm de amigos muitos políticos, né? Bom, isso vai fazer a diferença, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui e a gente encerra com a questãozinha que vocês vão deixar na plataforma, tá bom? A questão é o seguinte: já que a instituição escolar é uma inter-relação entre os indivíduos e a sociedade, isso a gente não pode negar, que na escola existe relação entre indivíduo e sociedade, o que o indivíduo, o que eu, sujeito como indivíduo, posso fazer para que esse ambiente, que é a escola, o qual eu faço parte, não se torne um espaço de criar corpos dóceis e de distinção de reprodução. Ou seja, a gente já trabalhou com a escola, esse lugar de reprodução, de formar corpos dóceis, né? Mas como é que eu posso fazer para que ela não seja esse ambiente, mas sim um ambiente de cooperação e superação de obstáculos sociais? Tá certo? O que é que eu posso fazer para ela não ser esse local de reprodução, de criar estigma, de diferenciação entre sujeitos, mas que ela se torne um ambiente de cooperação e superação desses obstáculos sociais? Tá bom? Então, você vai deixar sua resposta anexada na plataforma nos comentários pessoais, tá bem? E por hoje a gente fica por aqui. Até nossa próxima aula.